Affaire Calas, o célebre Affaire Calas, que eu espero ter ocasião de falar sobre ele em outro evento com H. Mas só para vocês terem uma ideia, trata-se de imagine, no pleno século XVIII, um senhor protestante de quase 70 anos, ele foi acusado, condenado e executado sob a acusação de ter matado o filho, porque o filho queria, segundo diziam, se converter ao catolicismo. Bem, esse fato teria ficado, assim, teria passado por esquecimento se não fosse o Voltaire, a ação do Voltaire, que fez, me parece, o primeiro grande movimento de sensibilização da opinião pública. Então, graças à ação do Voltaire, o Jean Calas foi reabilitado 3 anos depois, após sua morte. Muito bem. O outro episódio que eu lembro, obviamente, relacionando justiça e literatura, é o seguinte: aí já no século XIX, um escritor famosíssimo, célebre, que talvez um dos mais importantes do século XIX na França, poeta, dramaturgo, decidiu defender o final da pena de morte. E ele fez isso como a sua... Ele travou uma batalha, sobretudo, por meio de textos. Na época, juristas e parlamentares tremiam nas pernas só de ouvir falar o nome de Victor Hugo. Infelizmente, quer dizer, ele lutou muito, mas a pena de morte na França só foi abolida em 1981. E o terceiro fato que me ocorre é no final do século XIX, o conhecido Affaire Dreyfus, um oficial da artilharia francesa, Affaire Dreyfus. Ele foi acusado de espionagem, simplesmente pelo fato de ser judeu. Então, foi um período de grande antissemitismo na França. Aliás, até hoje os franceses têm vergonha dessa época. Dreyfus ficou 5 anos numa solitária e só foi solto graças à ação de jornalistas e escritores. E aí, sobretudo, graças à ação, à coragem do Zola. Bem, mas esses casos, sobretudo no Affaire Calas e no Affaire Dreyfus, escritores entraram em ação em momento, em fatos em que as instituições responsáveis pela justiça falharam. Mas, às vezes, a relação entre justiça e literatura se dá de outras formas. E é isso que a gente gostaria de discutir um pouco aqui. Então, nosso primeiro convidado que vai falar é o Wagner Martins Madeira, que é pesquisador independente, mestre e doutor em literatura brasileira pela USP. Ele fez pós-doutorado na Unesp de Assis sobre Ronaldo Correia de Brito. O Wagner é autor de Machado de Assis, Homem Lúdico, uma leitura de Esaú e Jacó, que saiu pela editora Nabucco em 2001. Ele organizou um livro sobre o teatro de Oduvaldo Viana, sob o nome de Comédias, que saiu pela Martins Fontes em 2008. E nos próximos meses vai sair o seu livro sobre Oduvaldo Viana, pela editora Fábio Fest. Vamos escutar então o Wagner, que vai falar sobre Lima Barreto, Escritura do Corpo Degradado. Bom, boa noite. Quero inicialmente agradecer a Ana, que é uma amiga já há muito tempo. A gente, mesmo antes de ter uma convivência acadêmica, digamos, ligado às letras, a gente já tinha amizade, e o convite da Ana muito me honra, porque eu estou podendo voltar, para a universidade que eu me graduei, que eu fiz o mestrado, o doutorado, então é sempre bom, de alguma forma, poder estar aqui, estar presente e participando de atividades acadêmicas aqui na USP. E no caso da minha comunicação, eu
já que a gente tem um a menos, né, no desfalque, acho que eu posso fazer essa introduçãozinha. Eu, como professor de literatura, sempre acho que não é a palavra, eu acho que com o passar do tempo, a obra do Lima Barreto foi ganhando força, né? Foi ganhando vulto para mim, como professor principalmente, né? Em sala de aula. Eu me ressenti do seguinte, eu acho que quando eu me graduei, havia uma coisa que eu não posso dizer no momento atual, né? Porque eu não estou aqui presente, nos últimos tempos eu não tenho aí uma radiografia exata da graduação aqui, mas me parece que na época que eu estudei, que foi no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que eu fiz a graduação, o cânone modernista, ele era muito forte, né? A USP ajudou muito a legitimar, né, o modernismo brasileiro. Então, autores como Lima Barreto, eles ficaram meio à margem mesmo, né? Assim, literalmente marginais, né? Então, o meu texto de hoje fala um pouquinho sobre isso, né? De passagem, fala sobre essa questão. E o curioso é que eu fui ter uma abertura para essa questão fora daqui. Quando eu fui fazer crédito de doutorado na História, o professor Elias Saliba, ele colocava no curso dele, era um curso sobre nacionalismo, em diversas facetas, né? Ele trabalha muito com humor, né? Vocês devem conhecer o Raiz do Riso, que é o livro dele, notável, né? Pela Companhia das Letras, mas ele trabalha com várias fontes, né? Com caricatura, com rádio, com cinema, com música e, evidentemente, literatura também. E ele que abriu os meus olhos para essa questão do cânone, né? Quer dizer, eu tive que sair da Faculdade de Letras para ter um arejamento, vamos dizer, em relação a essa questão. E autores como Lima Barreto passaram a digamos, fazer parte mais frequente das minhas aulas e das minhas pesquisas, né? E agora é a primeira oportunidade que eu tenho de fazer um texto a respeito do Lima Barreto. E esse texto, ele procura, evidentemente, dialogar com o tema da mesa, né? Literatura e justiça, e trabalha muito a questão da vivência, né? do próprio Lima Barreto, né? Da biografia dele, né? Isso é uma coisa que também na minha graduação, né? Era um certo incômodo falar da biografia de um autor, né? E com o passar do tempo eu me desapeguei um pouco disso. Por exemplo, eu fui fazer o mestrado aqui na própria USP, tive a felicidade de trabalhar com Alcides Vilaça, tanto o curso sobre o Machado, contos do Machado, leitura de contos, como também a poesia do Drummond. E o Alcides, ele está sempre fazendo esse diálogo com a vida do autor que ele está tratando, né? Quer dizer, e aí a gente vai percebendo que, em relação a certos autores, isso é muito importante, né? E eu acho que no caso do Lima Barreto é fundamental, né? Vida e obra estão muito ligadas, como eu vou procurar deixar claro aqui no meu trabalho. Então agora eu vou fazer a leitura. Lima Barreto, Escritura do Corpo Degradado. Eu começo com duas epígrafes. A primeira é do escritor João Antônio. De Afonso Henriques de Lima Barreto está tudo aí, vivo, pulando nas ruas, se mexendo, incrivelmente sem solução. E a segunda epígrafe é do próprio Lima Barreto. Escrever é sangrar sempre. Poucos escritores da literatura brasileira expuseram seu drama existencial de maneira tão direta como Lima Barreto.
toda a biografia e a produção literária se tornou veículo para a denúncia de injustiça social, sobretudo a advinda do preconceito racial a que era cometido desde sempre. Em Cemitério dos Vivos, obra inacabada, a contundência crítica alcançou uma pungência só igualada na poética de Cruz e Souza, em poemas como O Emparedado. É possível traçar a constante de uma escritura do corpo, a expor a degradação do corpo físico do cidadão escritor e do corpo da sociedade figurado artisticamente, em relação homóloga e inextricável. Entenda-se escritura como formulado por Roland Barthes em O Grau Zero da Escritura. Aí eu cito Barthes. Imagens, um fluxo verbal, um lexo nascem do corpo e do passado do escritor e tornam-se pouco a pouco os próprios automatismos de sua arte. Escritura que é para Barthes um ato de solidariedade histórica, uma função, relação entre a criação e a sociedade. É a linguagem literária transformada por sua destinação social. É a forma apreendida na sua intenção humana e ligada, assim, às grandes crises da história. No caso de Lima Barreto, vida e obra são indiscerníveis. Barthes sintetizaria num conceito o encontro da ficção e do real. Biografema. Desde cedo, a trajetória de Barreto foi marcada por percalços. Sua mãe morre de tuberculose quando o menino tinha apenas 7 anos. Não bastasse tal vicissitude, pouco depois foi acusado injustamente de furto. Lamenta de maneira tocante o opróbrio, em diário íntimo. Tive vontade de me matar. Foi desde essa época que eu senti a injustiça da vida, a dor que ela envolve, a incompreensão da minha delicadeza, do meu natural doce e terno. Era o ano de 1887 e sua condição de mulato, numa sociedade eivada de preconceito, o vergastava de forma cruenta, deixando marcas que o acompanhariam por todo sempre. A propósito, mais tarde, em 1908, declara no mesmo diário íntimo, do dia 24 de janeiro: fui a bordo ver a esquadra partir. Na prancha, ao embarcar, a ninguém pediam convite, mas a mim pediram-me. Aborreci-me. É triste não ser branco. A partir de declaração tão confessional, como não estender o drama do cidadão escritor ao pertinaz flagelo existencial de negros, acometidos por injustiças há séculos no Brasil e mundo afora? Quanto à obra de Lima Barreto, classificá-la como pré-modernista é, no mínimo, diminuir o seu alcance, flagrante injustiça de uma recepção equivocada para um escritor que foi moderno em toda a linha. Esmaece-se com isso o corpo da obra, circunscrevendo-o a um momento menos importante da nossa historiografia literária, sacramentando o triunfante cânone modernista. Letrados, desde sempre, ficaram incomodados por sua presença, física até, como sua pretensão de integrar a Academia Brasileira de Letras, mais de uma vez rejeitado em seu pleito. Não por acaso, avultam na fortuna crítica estudos de fôlego de historiadores. Mencione-se, por exemplo, o memorável Literatura como Missão, de Nicolau Shevchenko. Situação constrangedora que enseja questionamento. Como não considerar moderno o combatente infatigável do mandonismo da plutocrática Primeira República? Como não considerar moderno o militante que lutou para que fosse contada a verdadeira história da escravidão negra no Brasil? Como não considerar moderno o eco-urbanista Avan Lalé, que na contramão da violência modernizante da ditadura do bota abaixo de Pereira Passos,
clamou contra a especulação imobiliária que desfigurou a paisagem carioca e empurrou os pobres para os morros, empoleirando-os em favelas? Como não considerar moderno o intelectual que percebeu as armadilhas ideológicas do discurso pseudocientífico da eugenia, que legitimava o preconceito racial? Como não considerar moderno o crítico de costumes que intuiu o bovarismo reinante, hábito de se conceber outro que não é, como forma de alienação dos verdadeiros problemas do país? Como não considerar moderno o escritor que desataviou a linguagem literária das coelhonetices parnasianas, repudiando o beletrismo? Como não considerar moderno o precursor do romance social, que viveria seu esplendor pouco mais tarde, nos anos de 1930? Seria preciso lembrar das proposições do medievalista Paul Zumthor, em A Letra e a Voz, para melhor aquilatar o autor de Clara dos Anjos. Assim, seriam arquivados procedimentos de certa arqueologia textual, redutora e antiquada, de um cânone hegemônico como modernista, para combater o que está cristalizado na historiografia da literatura brasileira. O texto barretiano seria entendido desde a parte corpórea de sua emissão até o espaço físico de sua recepção. Nas palavras de Zumthor, cito então, o texto se tece na trama das relações humanas múltiplas, que, sem dúvida, na experiência vivida foram tão discordantes quanto contraditórias. Dessa forma, a oralidade se faz um princípio textual, indo além da dicotomia popular e erudito, por si só discriminatória. Olhar, gesto, voz assumem importante dimensão interpretativa, pois infundem vivacidade ao texto, canalizando a teatralidade de diferentes tempos e de diferentes culturas. O corpo garante a emotividade textual e torna imperecível a memória, que marca a presença a cada leitura da obra. Nessa perspectiva de recepção de Barreto, não se deveria esperar cientificidade. Em tempo, argutamente o autor de Isaías Caminha via com reservas o alcance social da ciência de sua época, duvidando da linguagem dos doutos, que considerava discriminatória. Para ir além da retórica classificatória dos textos literários, seria preciso trabalhar com as noções de reconhecimento e de performance, o que resultaria a realização concreta da oralidade em seu meio, infundindo o texto de plena emotividade, eco do mundo à sua volta. Zumthor define performance: é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida no momento. O convite do historiador suíço é para que se una o exercício interpretativo a uma poética da observação viva, a fim de se chegar a uma outra sociologia da criação, mais imaginativa. No caso do autor de Gonzaga de Sá, tal método, embora precário, se mostraria útil para recuperar as condições originais de execução e escuta de sua ruína existencial. A voz barretiana, tantas vezes criticada por uso de cacófatos e solecismos, se aproxima da oralidade no que tem de mais contundente, abrindo mão de experimentalismos verbais para se propagar de forma realista. Em Cemitério dos Vivos, há um texto denominado As Origens, em que Barreto aborda sua juventude literária, de estilo, aí eu cito ele próprio, simples, atraente, de modo a dirigir-me à massa comum dos leitores, quando tentasse a grande obra,
sem nenhum aparelho rebarbativo e pedante de fraseologia especial, ou um fator abstrato que faria afastar de mim o grosso dos legentes. Complementa o seu propósito afirmando, cito também o Lima Barreto, seria muito melhor que me dirigisse ao maior número possível, com auxílio de livros singelos, ao alcance das inteligências médias, com uma instrução geral, do que gastar tempo com obras só capazes de serem entendidas por sabichões enfatuados, abarrotados de títulos e tiranizados na sua inteligência pelas tradições de escolas e academias e por preconceitos livrescos e de autoridades. Em outras palavras, performance e reconhecimento sempre estiveram no horizonte da escritura de Lima Barreto. A ficção cede ao drama cotidiano, mas não perde a contundência. Muito pelo contrário, aí sim assume com mais força o engajamento social. O autor de Numa e a Ninfa foi obstinado militante, em defesa dos destituídos pela política oligárquica brasileira. O moto ficcional é a solidariedade, o artesanato artístico como engrandecimento da humanidade. Arte problematizadora, pois engajada no humano e no social, avessa ao literato, gestada a partir do corpo a corpo das ruas. Aí eu cito o Lima Barreto de novo. A literatura reforça nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhe os defeitos, realçando-lhe as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Lima Barreto foi construindo sua escritura ao mesmo tempo em que seu corpo se degradava. Ironicamente, a maioria das internações se deu no hospício, em que o pai trabalhou como administrador, antes de ser aposentado por invalidez devido aos frequentes delírios alcoólicos, diagnosticados como loucura. Sucessivas licenças médicas do autor de Policarpo Quaresma acusavam o aviltamento físico. Então agora eu vou fazer um elenco de relatórios médicos, né, decorrentes dessas internações. Os diagnósticos, né? Fraqueza geral, impaludismo, reumatismo poliarticular, hipercinese cardíaca, alcoolismo, neurastenia com anemia pronunciada, epilepsia tóxica, clavícula fraturada, alcoolismo crônico, indivíduo precocemente envelhecido, de olhar amortecido, fáceis de bebedor. Falece em 1922, aos 41 anos, e aí o diagnóstico, por causa de gripe torácica e colapso cardíaco. A via crucis do corpo degradado pode ser acompanhado na leitura da memorialística barretiana, em duas obras publicadas póstumamente, Os Lancinantes, Diário Íntimo e Cemitério dos Vivos. Esta última apresenta apenas 2 capítulos do que seria, aqui eu cito, né? Possivelmente a obra-prima do romancista, segundo o organizador da obra completa, Francisco de Assis Barbosa. Os relatos do narrador protagonista Vicente Mascarenhas, alter ego de Barreto, são comoventes a cada frase. Expõem a fragilidade do paciente, sem, contudo, abandonar o espírito crítico em relação à ciência médica. Agora, uma citação do Cemitério dos Vivos, né, do narrador. Eu tinha perdido toda a proteção social, todo o direito sobre o meu próprio corpo. Era assim como um cadáver de anfiteatro de anatomia. Na singeleza, em refletir a injusta paratopia que foi autoritariamente submetido, a lucidez do alcoólatra internado no hospício vale por tratado sobre a história da terapêutica da loucura. Não só na época de Barreto e não só no Brasil. Eu cito mais um trecho do Cemitério dos Vivos.
É uma triste contingência esta de estar um homem obrigado a viver com semelhante gente. Eu não posso deixar de censurar a simplicidade dos meus parentes, que me atiraram aqui, e a ilegalidade da polícia que os ajudou. Caído aqui, todos os médicos temem pôr logo o doente na rua. A sua ciência é muito curta, muito prevê, mas seguro morreu de velho, e é melhor empregar o processo da Idade Média, a reclusão. Francisco de Assis Barbosa vê no memorialismo, sobretudo, a revolta contra a injustiça da população marginalizada. Daí considerar que, aí eu cito o Barbosa, né? A principal personagem de seus romances é o próprio Lima Barreto, disfarçado embora nas máscaras de Isaías Caminha, Policarpo Quaresma, Gonzaga de Sá, Leonardo Flores, que é de Clara dos Anjos, né? Ou Vicente Mascarenhas, o Cemitério dos Vivos. Protagonismo de uma performance que ultrapassou o seu tempo e encontra reconhecimento na injusta realidade brasileira que renitentemente pouco mudou. Reconhecimento sem reservas, por afinidade afetiva em retratar os sem eiras nem beiras, de um João Antônio, exemplo ilustre de quem dedicou toda a obra a Lima Barreto. Tristão de Ataíde assistiu ao calvário do corpo do escritor Raté, imolado em praça pública, ao mesmo tempo em que a voz rebelde da obra conflituosa clamava por difusão. Foram proféticas as palavras do crítico literário, enunciadas em tom sentencioso. Aí eu cito o Tristão de Ataíde. Perder a vida em vida é muitas vezes a condição de vencer a morte. O autor de Os Brusundangas não se tornou um mito, menos mal, porque tal condição o colocaria num campo conservador de recepção, em tudo avesso à sua trajetória em defesa dos excluídos. Sua permanência advém do dramático alcance da escritura, pulsante e moderna como poucas na literatura brasileira. Performance e reconhecimento que ganham em vigor a cada leitura, de especialistas ou não, fazendo justiça à grandeza da obra e da figura humana de Afonso Henriques de Lima Barreto. Nós vamos proceder da seguinte forma: é melhor nós vamos fazer as 3 comunicações seguidas e no final fica aberto ao debate as questões, certo? Então, antes agora eu vou apresentar Ieda Lerlstein, é pesquisadora, ensaísta de literatura brasileira, preparadora e revisora de livros. Ela é mestre em teoria literária e literatura comparada pela USP, doutora em literatura brasileira pela USP e fez o pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros sobre a correspondência de Graciliano Ramos. A Ieda é autora de Graciliano Ramos e a Novidade, O Astrônomo do Inferno e Os Meninos Impossíveis, que saiu pela Edra em 2010 e, por sinal, ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti. Ela organizou e publicou, juntamente com o Thiago Milsala, 2 livros sobre Graciliano Ramos, Cangaços e Conversas, ambos publicados pela Record. Então, hoje, a Ieda vai falar sobre cenas de injustiça e de ética em Graciliano Ramos. Boa noite a todos, aqui no cantinho.
Boa noite a todos. Eu vou falar sobre cenas de injustiça e ética em Graciliano Ramos. Gostaria de agradecer a Ana o convite para participar dessa mesa, também a Adriana e a todos os presentes. Eu vou falar sobre Graciliano Ramos, em especial sobre 2 capítulos de Vidas Secas, o capítulo Cadeia e o Soldado Amarelo. Eu começo com algumas palavras sobre Graciliano para esclarecer o contexto da publicação do livro. Graciliano Ramos nasceu em 1892 em Quebrangula, Alagoas, foi prefeito nos anos 30 de Palmeira dos Índios e, como muitos devem saber, ele se tornou conhecido graças ao estilo singular dos relatórios que ele, quando prefeito de Palmeira dos Índios, enviou ao governador Álvaro Paz. Em 1936, Graciliano era como secretário de Educação em Alagoas. Ele criou a merenda escolar, aumentou o número de vagas para crianças nas escolas, inclusive para crianças negras. Aí ele foi preso em março de 1936, numa migração forçada, como ele costumava dizer. Ele foi preso e levado de Alagoas para o Rio de Janeiro, que então era a capital federal. Graciliano ficou quase um ano preso, sem processo e nem julgamento. E aqui já estamos falando de justiça, ou melhor, de injustiça. Em janeiro de 1937 ele foi solto. Mas nunca mais Graciliano retornou a Alagoas, quer dizer, a não ser por meio da ficção, das crônicas, dos artigos e das memórias. Vidas Secas saiu em 1938 pela José Olímpio. É o primeiro livro que Graciliano Ramos publicou depois da prisão, foi escrito no Rio de Janeiro em 1937, numa pensão do Catete. Quer dizer, Angústia saiu em 1936, enquanto Graciliano ainda estava preso, e foi escrito em Alagoas como Caetés e São Bernardo. Então aqui eu apresento uma imagem das capas que foram feitas pelo pintor e ilustrador Santa Rosa. Então Caetés, a primeira edição saiu em 1933 pela editora Schmidt, São Bernardo pela Ariel em 1934 e Angústia, como eu falei, saiu em 1936, já pela José Olímpio, enquanto Graciliano estava preso. Então aqui são as capas do Santa Rosa. E Vidas Secas saiu em 1938, foi escrito no Rio e publicado pela José Olímpio depois da prisão de Graciliano. Por necessidade financeira, já que o escritor recém saíra da prisão e morava na pensão com a mulher e as 2 filhas pequenas, a Clara e Luísa, né? Luísa, parentes, é a única filha viva do Graciliano, que agora até mora aqui em São Paulo, né? A dona Luísa foi casada, até viúva do James Amado, um dos irmãos do Jorge Amado. Então, o Graciliano, saindo da prisão, morou nessa pensão do Catete, e lá ele escreveu, tendo as filhas pequenas, ele escreveu os capítulos de Vidas Secas, e 13 desses capítulos saíram primeiro como contos na imprensa. Então, em vários jornais, como o Jornal do Rio de Janeiro, na Revista Acadêmica, no Diário de Notícias, no Cruzeiro e em La Prensa, na Argentina. Como os capítulos que viriam a constituir a arte do romance tinham autonomia de contos, o cronista Rubem Braga, que morava na época na mesma pensão do Catete, chamou Vidas Secas de romance desmontável, porque os capítulos eram como podiam ser entendidos como contos. Mas claro que houve um trabalho de construção do romance, basta observar a ordem simétrica dos capítulos, que formam um ciclo entre mudança, que é o primeiro capítulo, até as cores procuram lá mostrar essa ordem simétrica, mudança e fuga no primeiro e o último. O segundo capítulo, o Mundo Coberto de Penas, o segundo, Fabiano e o Mundo Coberto de Penas, e o terceiro, Soldado Amarelo, e o antepenúltimo, o terceiro, Cadeia, e o antepenúltimo, Soldado Amarelo. Quer dizer, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, tem um vínculo especialmente, né? Daí essa ordem em ciclo de Vidas Secas. Mas não quero me perder muito falando isso para avançar. Porque é nos capítulos Cadeia e Soldado Amarelo que eu vou me centrar, porque eles trazem cenas que configuram o sentido etimológico do verbo mandar. Eu vou falar a etimologia do verbo mandar. Os capítulos trazem cenas que configuram o sentido etimológico do verbo mandar por meio da representação crítica de uma situação de injustiça social. E os capítulos configuram o sentido de ética a partir da expressão do conflito vivido pelo personagem Fabiano. Então aqui eu apresento só um manuscrito de Cadeia, que apesar de longe, que dá para ver são esses riscos que mostram o trabalho do Graciliano com o texto que ele mesmo chama de emendas, né? E o que ele chama de em infância de obstinação concentrada no arranjo de ninharias. Então aí é só para ilustrar como ele riscava muito e reescrevia o texto.
No capítulo Cadeia, Fabiano vai à feira. Ele amarra as notas, o dinheiro na ponta do lenço com medo de ser enganado. Contudo, o querosene estava aguado e o tecido de chita, que assim a Vitória desejava, era muito caro. Então Fabiano não compra nem o tecido nem o querosene e deixa para comprá-los depois, mas não compra. Ele acaba bebendo cachaça, que era batizada, e perde o dinheiro a jogar baralho, jogar 31, com o soldado amarelo. Né? Vocês devem ter lido, então se lembram dessa questão. Fabiano fica furioso com a derrota e o prejuízo, afinal ia faltar dinheiro para iluminar a casa e Vitória ficaria descontente. Então, Fabiano sai sem se despedir do soldado amarelo. O resultado disso vem numa representação literária crítica da realidade social fincada em injustiças, marcada por administração precária e personalista, por exploração do trabalho rural, por analfabetismo e violência. Nessa cena em que Fabiano não se despediu do soldado, o resultado foi que o soldado o empurrou, o insultou, pisou o seu pé e, xingado por Fabiano, mandou-o para a cadeia. Então aqui é só para ilustrar uma ilustração desse capítulo Cadeia, que saiu, quer dizer, a primeira vez era de 37, 38, mas depois foi publicado também na revista Momento Feminino, e essa ilustração mostra bem o soldado pisando o pé do Fabiano. E no capítulo vem a frase: faça longo, paisano. A lâmina do facão feriu o homem simples junto com a incompreensão da ordem arbitrária que o prendeu e tratou como animal. Mas contra o estereótipo de ser o sertanejo tão só um homem bruto, Graciliano acompanha a preocupação de Fabiano com a casa, sem pai nem querosene, às escuras, e acompanha uma reflexão de Fabiano sobre si mesmo e seus vínculos com o soldado amarelo, o governo e a família. Fabiano percebe que o problema não era apenas o soldado, mas também os homens que mandavam. Aí vem um trechinho. Então, porque o sem vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele, sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora arranjou os dentes e soprava. Merecia castigo? Hã? E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade, era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Esses trechos são do capítulo Cadeia. Assim, depois de ter sido sempre resignado, Fabiano se revolta porque o governo não agiu de maneira correta e sim com safadeza. Então, entre fermentos de indignação, o pensamento de Fabiano ganha luz. Era enorme seu desejo de vingar-se do soldado, ou melhor, dos donos do soldado. Porém, a existência da família o impedia de agir como um cangaceiro. Aí vejam um trechinho. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Se não fosse por isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Quanto mais se acirra o desejo de Fabiano de se insurgir contra o governo, fonte de injustiças e de safadezas, tanto mais ele se sente impotente e incapaz de violência porque preso à família. Dessa forma, Vidas Secas aponta os problemas contidos no estereótipo de brutalidade do sertanejo pobre, deixando ver a origem social de sua condição de trabalhador explorado, privado de escola, exprime seus dilemas entre sobreviver como vaqueiro retirante, submisso aos poderosos, apegado à família, e sonhar-se cangaceiro soldado capaz de violência. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar, Fabiano pensou. Encontra-se aqui o desejo do escritor, partilhado com o personagem, de distinguir o valor das palavras e dos seres.
Graciliano recusa estereótipos em busca de entender a alma do retirante, sua história e contradições. E Fabiano queria ver o governo no sentido original da palavra, livre de safadezas. Resgatar a história de gestos e de palavras é uma forma de devolver a alma deles, embotada pela convenção e pelo uso, e uma forma de ampliar a compreensão da realidade. E aqui, a partir dessa cena do soldado que agride Fabiano depois de ele não se despedir, quero partilhar com vocês uma reflexão de Ortega y Gasset sobre o cumprimento de dar e apertar as mãos. A minha referência a esse livro, até indiquei a capa do livro, de Ortega y Gasset, o capítulo se chama Meditação sobre o cumprimento, o homem, animal etimológico, que é um uso. E o livro é O Homem e a Gente, o subtítulo é Intercomunicação Humana. E esse texto, a primeira edição espanhola é de 1957, a tradução para o português é de 73. Então, a questão que eu vou falar é a etimologia do verbo mandar e, ao mesmo tempo, a etimologia do gesto de cumprimentar os outros. Por que a gente cumprimenta? Uma das reflexões nesse livro do Ortega y Gasset é por que nós cumprimentamos as pessoas dando a mão. E aí, quer dizer, eu retomo essa ideia desse livro, que ilumina a questão da injustiça contra o Fabiano, motivada, quer dizer, num momento porque ele não se despediu do soldado, né? Mas claro que é o arbítrio do soldado em relação ao Fabiano. Hoje, esse gesto de cumprimentar é um sinal de civilização, revela amizade ou sociabilidade, seja de aparências ou autêntica. Mas Ortega y Gasset observa que é inerente ao cumprimento algum mistério e perigo, o que ele chama de um minúsculo drama, de acordo com as circunstâncias e os níveis de proximidade entre as pessoas. Existe um mútuo risco próprio do encontro com o outro, e nesse mútuo risco o gesto de apertar as mãos guarda parte de sua significação de origem. O gesto de apertar as mãos guarda parte de sua significação de origem. Uma hipótese de Gasset é que dar as mãos ao outro era uma forma de os homens se garantirem mutuamente de que não carregavam armas nas mãos. Então, um homem dar a mão para o outro, originalmente, seria um modo de ver que o outro não teria armas. Depois, Gasset analisa que o cumprimento seria um gesto de submissão a um superior. Então, o homem primitivo prefere, no começo mata o outro, depois prefere escravizar o inimigo. E escravizar e não matar, originando a forma latina manus dare. Manus dare com o significado de entregar-se e render-se. Então, o inimigo rendido dá as mãos para o superior. E de manus dare, dar a mão, vem o verbo mandar. Né? Manus dare originou mandar. Ou seja, um súdito colocar as mãos entre as do poderoso, manus dare e mandar. Um súdito colocar as mãos entre as do poderoso, disso advém o verbo mandar. Quanto ao gesto, num primeiro momento, o subordinado toma a mão do superior e a beija. O subordinado pega a mão do superior e a beija. Depois, dada a democracia de aparência, segundo Gasset, o inferior puxa a mão do superior para beijá-la, mas este retira, resultando dessa luta o aperto de mãos. Daí a origem do cumprimento. Considerando essa etimologia do cumprimento e a etimologia do verbo mandar, quero chamar a atenção para o modo como Graciliano parece reconstituí-la ao configurar a história da prisão de Fabiano. Num primeiro momento, o soldado convida o camarada para o jogo, batendo familiarmente no ombro dele. Porém, Fabiano acata o convite por respeito ao farda. Obedece ao soldado, que, citando aqui o romance, era autoridade e mandava. No romance diz que Fabiano obedece ao soldado, que era autoridade e mandava. Como depois do jogo, Fabiano, indignado por somar apenas prejuízos, não se despediu, Fabiano não se despediu, o soldado tomou isso por desacato. Então provocou o sertanejo pobre, pisou-o, foi xingado e ordenou que o prendessem Fabiano. Fiando-se de que ser uma autoridade significa tão só mandar, o soldado vingou-se do homem humilde que não lhe beijou as mãos. Assim, o encontro entre o soldado e o vaqueiro se marca por violência, pelo uso do poder com arbítrio. A hierarquia entre eles, baseada no fator social e político, se exerce por meio de injustiças. E a cena do capítulo Cadeia, ao mesmo tempo, ilumina a etimologia do verbo mandar, vinculada à do gesto de cumprimentar, e é iluminada por ela. Uma formulação do soldado se repete no romance com uma expressão forte do autoritarismo. Desafasta, ordenou polícia. Aqui tem gente.
policial fala desafasta, aqui tem gente. Esse verbo desafasta diz bem a dificuldade de aproximação entre os homens, a ausência da devida ética tão propalada pelos comandantes. Então vamos ao capítulo Soldado Amarelo, né, que como eu mostrei seria o simétrico à cadeia. Esse capítulo põe em xeque o pensamento difícil elaborado por Fabiano na prisão que eu li antes. Diante da possibilidade de matar o inimigo poderoso, de fato Fabiano não faria isso por causa da família? Um ano depois da prisão, Fabiano reencontra o soldado na Caatinga. Esse reencontro com o algoz que o levaram injustamente para a cadeia era uma oportunidade para Fabiano cumprimentá-lo, para retomar aqui o gesto, cumprimentá-lo, mas com o facão. Ou seja, o Fabiano reencontra o soldado um ano depois de ter sido preso injustamente, seria uma oportunidade de se vingar. O lugar comum seria a violência, a vingança contra o soldado amarelo. Mas o que acontece? Fabiano aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Aprumou-se e fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem, besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. É um trechinho do Soldado Amarelo. Fabiano está diante do soldado que desvia os olhos. Aqui quero retomar com vocês o sentido da ética do rosto, síntese de um pensamento do filósofo francês Emmanuel Levinas. A ética do rosto é a ética a partir da relação com o rosto do outro. Um rosto, ao mesmo tempo, está exposto à violência e pede misericórdia, proíbe de matar. Frente a frente com outra pessoa, todo o rosto traz uma fragilidade, uma nudez e, ao mesmo tempo, uma elevação, pois é uma expressão única da vida. Aqui eu indiquei só a capa desse livro do Levinas, é a Ética Infinito, e outros títulos são Totalidade e Infinito, Entre Nós, um ensaio sobre a alteridade. Mas então esse sentido de ética do rosto é interessante e como se é possível, a partir desse sentido da ética do rosto, como um rosto pede misericórdia de outra pessoa. Um rosto ao mesmo tempo é singular e ao mesmo tempo iguala as pessoas, né? Então esse sentido da ética do rosto é interessante para pensar na resistência à ética do Fabiano. Ser sujeito é etimologicamente, é até uma ideia do Levinas, mas ser sujeito é etimologicamente sujeitar-se a outrem, mas também ser responsável pelo outro, o que implica a ética como busca infinita. Daí esse título Totalidade Infinita, um sentido de ética infinita. A percepção de serem os homens a um tempo frágeis e fortes em sua singularidade, a percepção de serem os homens a um tempo frágeis e fortes em sua singularidade deveria redundar no respeito às diferenças e na impossibilidade de matar. É o que acontece com Fabiano. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se, guardava a sua força. Fabiano mostra-se incapaz de matar outro homem e atordoado por ser submisso a um covarde. Ele não quer inutilizar-se moralmente como responsável pela morte de outro ser, nem socialmente, muito menos por causa daquela fraqueza fardada que agrediu os pobres. E então, carregada da história de sofrimentos de um homem que só queria estar com a família em segurança, vem concisa esta frase: guardava a sua força. É uma síntese da resistência ética da retidão de Fabiano. Aí aqui só para ilustrar também outro desenho que saiu no mesmo jornal Momento Feminino, não sei se dá para ver ali o soldado escondido atrás da mata, né? Que é bem a representação desse sentido da fraqueza fardada. Então, na sequência, em sua força ética e fragilidade de espoliado, Fabiano, além de poupar a vida do policial, indica a ele o caminho em meio às veredas. Fabiano vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme e perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro.
Governo é governo. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Aqui interessa a etimologia da palavra manso, a qual Ortega y Gasset apresenta junto com o verbo mandar. A etimologia da palavra manso junto com o verbo mandar. Manso é aquele que é acostumado à mão dos outros. Fabiana é esse homem manso que tira o chapéu de couro e se curva diante do soldado. Daí a tautologia governo é governo, do trecho citado. A tautologia governo é governo representa o sem saída da obediência do homem pobre aos poderosos. Mas ao mesmo tempo a tautologia governo é governo pressupõe uma concepção ingênua e ideal, mas potencialmente crítica de Fabiano, do governo como respeitável e incapaz de erro. Nesse sentido, curvar-se e ensinar o caminho ao soldado amarelo é a própria configuração do drama do personagem. Apesar de apagado porque manso, ele guarda caminhos de senso crítico e de ética a serem ensinados. Ser manso é guardar sua força. Ser manso é resistir à solução imediata de violência. Imediata da violência. Assim, critica-se a estrutura social que obriga o injustiçado a curvar-se aos poderosos e revelam-se a ética e o impasse da sua realização, caminho a ser seguido, que difícil soa como fraqueza no mundo de arbitrariedades. Nesse mundo, em que são naturais o imediatismo e a violência, é raro ser manso no sentido de ir de mãos dadas com o outro. Só para fechar, um trechinho do Levina, que explica o sentido da ética do rosto e da justiça. O próximo que me obseda é já rosto. Há um tempo comparável e incomparável, rosto único em relação com rostos, precisamente visível na preocupação da justiça. Machado de Assis, editora Reis, em 2005. É autor de O Poder pelo Avesso na Literatura Brasileira, publicado pela Ana Blume em 2013. Encontra-se no Crelo seu livro didático sobre crônica, a ser publicado pela editora Edra, possivelmente ainda em 2015. E Jean-Pierre prepara um ensaio sobre o romance Quincas Borba, de Machado de Assis, que vai sair pela editora Alameda Casa Editorial. Então, hoje, ele vai falar sobre representação das formas de violência no romance da Saramago. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela permanência, resistência, persistência, mais ênfase, se quiserem. Enfim, eu queria agradecer de cara a Adriana, Ana Luísa, BD pelo convite. Eu sempre fico muito feliz com convites para falar para os outros. Não porque eu acho que é algo extraordinário a dizer, mas porque as pessoas valorizam demais o que a gente fala, sabe? É diferente. Então eu fico felicíssimo, de verdade. Assim. É legal poder falar do mundo que é tão mudo e fragmentado e surdo. É legal poder falar. Enfim. Então, agradeço e também destaco o Felipe Pareira, que é minha amiga há alguns anos. A gente se conheceu por também o José Guimarães, que foi o nosso orientador, supervisor, amigo, etc. E também pelo Wagner, que já prestamos concurso juntos na Unesp de Assis, vamos dar nome aos dois. Um concurso que a gente padeceu um pouquinho lá, mas depois a gente dá risada. Como a gente tem que fazer. Eu tentei ser bem, eu vou deixar a loja para a sua frente.
você tem que ser bem objetivo. O Saramago tem uma obra, você sabe, muito extensa, e eu leio o Saramago como diletante, não é digamos, uma especialidade. O pior que a Casca definir especialidade hoje. Eu não sou especialista em Saramago, aliás, não posso dizer que sou especialista em nada, eu acho muito coisa de médico isso. Né? De qualquer forma, a gente tem um diploma, que a gente é doutor em alguma coisa, eu sempre me receoso desse título, assim, né? Parece um chamariz perigoso. Enfim, isso pode ser caçado por 2 S, então, em relação ao Saramago, ele faleceu há 5 anos, né? Foi uma tristeza para mim, em particular, porque eu tinha lido praticamente toda a prova do Saramago, a poesia, as coisas do caderno, o blog do Saramago. Eu tinha uma obsessão quase filosófica, metafísica, embora ele fosse ateu, com o Saramago, que era uma coisa impressionante. Então, o que eu achei legal dessa proposta, é um desafio, é tentar vincular, dialeticamente ou não, dentro do possível, como é que a justiça é representada no seu avesso no Saramago. E nessa forma eu pensei em 5 modelos de representação dessa injustiça no Saramago, ou dessa violência arbitrária que já foi comentada pelo Wagner por aí. Né? Uma coisa que chama a atenção de cara, que não está no texto, que não vou ler, mas vou só expor rapidamente, é que no caso do Wagner e da Ieda, vocês percebem que há uma interface entre biográfico e literário. Isso é muito evidente no Graciliano e no Limbaladê. Agora, no Saramago, isso também tem, claro, um lastro, mas é muito mais uma questão da ficção, de como ele representa o ficcional pela ficção. E como que a violência entra numa denúncia, mas que ele junta com ironia, né, uma coisa bem violenta para quem é violento. Para quem não é violento é muito legal, porque ele se sente representado no Saramago. Nossa, olha que injustiça, o narrador percebe que nem eu, a gente se sente meio cúmplice do narrador. Então isso é bacana. Então, acho que seria meio óbvio dizer que a gente vive num momento muito legal, para dizer entre aspas, dos gladiadores de Roma que agora viraram UFC, segundo Galvão Bueno, né? São pessoas muito doces, com aquela pele de jacaré, com sangue, e quanto mais apanha, mais o público gosta. Né? É a mesma coisa que ele dá pena e dá risada, eu não entendo isso. Né? Então o Saramago vem atender esse público que não entende da pena, por exemplo, ou que não compreende aquela imagem, aquela repetição que o da Pena adora fazer, o Marcelo Rezende, com as fraudes na TV, que as pessoas veem no almoço comendo um torresmo. Eu não entendo. Né? A gente banaliza a violência e reclama dela. Eu acho meio contraditório. De qualquer forma, é um momento também em que certos pseudo-valores, seja quais forem, eles confundem moral com ética, são coisas bem diferentes. Confundem dogmas com verdades, a gente sabe, acabadas, prontas, metafísica com monoteísmo, não é isso metafísica, né? E confundem linchamento com justiça. Vocês já viram aquela apresentadora, o nome árabe, das 1001 Noites, falar a mesma história uma vez só, né? E várias vezes. Né? E também aqui na USP, a gente confunde greve com indignidade. Né? Pelo menos quando era um aqui, a gente tinha esse discurso. Que coisa fazer greve, pelo menos aqui nas letras, não sei que outros lugares assim, mas aqui era meio assim, esse discurso. Greve é coisa de gente baixa, indigna, muito revoltadinha, sei lá. Né? Enfim, mas as letras, quem viu as letras sabe que isso aqui é um lugar cheio de revoltas, né? Que a gente, enfim, lida bem ou mal com elas. Enfim, vocês sabem também que o Saramago teve como hábito, na obra inteira, desde levantado do chão até o Caim, questionar as coisas, colocar tabus. Uma espécie de Pedro Almodóvar da literatura, se me permitem essa brincadeira, né? E especialmente 3 níveis sociais, ou 3 camadas, se quiserem. A camada política dos reis, Memorial do Convento, por exemplo, e dos soldados, o Sácio da Cegueira, os chefes de repartição em todos os nomes, os revisores em História de Lisboa, enfim, toda essa camada média, mas que manda, que ele representa os seus romances. E é a camada mais violenta no discurso e nas atitudes, vocês concordam? Essa briga sempre dessa injustiça, do arbitrário, nas relações entre quem manda e quem obedece, o Manso que ainda falou,
e humanização, essa ideia de que isso é muito forte no Saramago. Agora, isso é no plano político, ou se quiserem, burocrático. Agora, também no plano religioso, vocês lembram que a igreja tem um papel de sempre estar lá com contraponto ao Saramago. A igreja é aquilo a ser combatido, ou pelo menos questionado. Não é a igreja de hoje, é a igreja do tempo histórico. E ela contempla muito isso. Vocês lembram que o que acho que para vocês é óbvio, que essa coisa chamada Brasil, território Brasil, esse Estado Brasil, que já foi colônia, etc., ele nasceu sob a égide, como vocês lembram, das duas papais do século XV e XVI, que definiam que o mundo é português e espanhol. Adão e Eva, é isso. Que é uma ideia dos papas. E o Saramago, quando escreve Memorial do Convento, por exemplo, foi o primeiro romance mais célebre do Saramago, 82, ele retoma, o Brasil está lá, várias vezes referido no romance. E então o Memorial do Convento ele reuniria, eu acho que para começar essas representações, as 5 representações, lá ele reúne a política, os militares e os religiosos, as 3 classes, 3 dimensões sociais de Portugal do século XVIII. E esses políticos, militares e religiosos são justamente os pilares que vão ser desmontados pelo Saramago em todo o romance. Se pensar em todo o romance violento do Saramago, tem os militares, os soldados, eles servem para dizer palavras de ordem, sempre. O Ensaio sobre a Cegueira, que acho que é mais popular do filme, sendo o Blind, com o Mark Ruffalo, que é um ator muito bom, Mark Ruffalo. Vocês lembram que os soldados no romance, eles toda hora, o narrador destaca as palavras de ordem. Atenção, cegos, não podem se afastar do muro e tal. Atenção, cegos, está chegando o mantimento para não sei o quê. Essas palavras de ordem, elas vêm de longe, de repente, a gente fica angustiado, o leitor, a gente se sente meio cego lendo, porque é um paradoxo legal, tudo bem? Então, essa suposta democracia que ele critica nos romances, que ele representa para criticar nos romances, ela seria de pensar numa forma muito tosca, que ele critica quem legisla sempre em favor das classes privilegiadas, como isso é histórico, quem julga em detrimento dos excluídos, que julga para manter as coisas como estão, e quem executa as leis em nome dos costumes da lei, própria lei e da própria fé. Isso está sempre quase uma trialética esse Saramago, as coisas são todas interligadas. Aí eu relembro, como eu estudei muito Machado, eu relembro que no Quincas Borba, o narrador, vocês lembram do Quincas Borba? Ele diz assim que quando você está diante de uma situação de poder, é melhor ter um cabresto à mão, um cabo do cabresto à mão, melhor do que ter a ponta do chicote. Então isso é muito para o Saramago, isso se aplica muito ao Saramago. Eles dialogam muito, se a gente pensar no estilo irônico do Machado e o estilo irônico do Saramago. Eles têm vários momentos que a gente lembra do Machado e do Saramago. E o Saramago admirava o Machado. Ele disse isso, mais de uma entrevista isso. Guimarães Rosa. Ele acompanhava de perto a nossa literatura. Tudo bem? Está aqui, legal. Então, assim, o que o Saramago acho que faz questionar no Brasil de hoje, se a gente quisesse pensar aqui no discurso Faça História do Brasil, é pensar o que são homens de bem no Brasil. Os homens de bem na colônia, os homens bons, eram aqueles proprietários que tinham latifúndios e fundavam as vilas, os capitães, os governadores maiores, etc. Agora, os homens de bem em 2015, vocês sabem quem eles são. Eles dizem que são. É muito legal. Eles também são muito hipócritas, mas por isso que o discurso tem que ficar assim refeito, porque ele não se sustenta, é mítico. Eu sou homem de bem, sou homem de bem. Por quê? Porque eu não sou. Então tem que ficar reproduzindo. Ok? Bom, então, o que a primeira questão dessas formas de violência é que elas são sintomáticas do Saramago. Elas fazem parte de uma espécie de estrutura narrativa do Saramago. Elas se refletem não só nos temas abordados, mas na forma de escrever o livro. As frases curtas, de repente um diálogo muito intenso entre vírgulas, vocês lembram? Maiúscula, vírgula, não tem separação, é quase um ataque do discurso. O discurso refletiria um pouco essa forma da violência. Isso é uma coisa interessante para pensar, por exemplo, isso. Depois, a gente também, uma questão de gênero, acho que se todo mundo já se perguntou aqui no Saramago alguma coisa, até pelo título do romance, você fala assim, isso é romance ou é ensaio?
Isso é narrativa ou argumento? Né? Então, essas misturas, essas hibridizações do Saramago, de gênero, tema, forma, conteúdo, etc., elas complexificam sua literatura e muita gente que não leu a obra, ou boa parte da obra dele, começa a dizer assim, porque eu já ouvi de colegas, ainda bem que eu não falo mais com isso, mas de colegas assim, por exemplo, que falavam, ele é muito chato, Saramago. Por que você acha ele chato? Eu provocava, claro. Não, porque ele só fala as mesmas coisas. Mas ele não fala igual as mesmas coisas. Né? Se você lesse de verdade, você não está com a diferença. Né? É claro que essas certas coisas voltam. Mas a gente sabe que as pessoas, elas julgam de acordo com as suas concepções também. Né? Uma pessoa mais religiosa talvez se incomode, sei lá, né, de fato. Uma pessoa mais ateia, assim, sou eu representado. Essas divisões muito pessoais, né? A literatura permite, talvez. Né? E aí, eu para dar um ar assim, mais acadêmico, ficar essa coisa muito impressionista, eu pensei em falar que o Aristóteles, lá no século V a.C., 4 na verdade, dizia assim que o homem tem 3 dimensões básicas: tempo, ação e espaço. E o Saramago, conscientemente ou não, grande leitor que ele era, embora de origem muito humilde, você sabe, o carpinteiro, marceneiro, o Saramago, ele parece que dialoga essas 3 dimensões além das formas de representação da violência. Isso é muito complexo no Saramago. Né? Então, de cara, tirando esse preâmbulo que é meio, digamos, talvez útil, talvez inútil, lembrar que o Muriel Convento se passa no século XVIII. Dom João, rei português, ele abre com uma cena de núpcias, ou de tentativa de núpcias, de Dom João com a sua esposa, por exemplo, e é todo um protocolo, um cavaleiro mora, que prepara as roupas, etc. Engraçadíssima a cena. E depois a cena vai fazendo uma ampulheta, uma espécie de um funil, e então o rei está em pé, depois ele deita, depois tem o ato sexual supostamente muito legal, prazeroso, e aí quando ele levanta, o narrador descreve os percevejos, porque o colchão já está gasto, já está velho, assim, o reino é velho, é uma alegoria do reino também, né? Onde se deita, onde se procria. E aí há um padre lá no quarto contíguo, e ele pede uma entrevista com o rei, e ele diz: se você rezar muito e encomendar o reino de Máfara, prometer Máfara, você engravidará a sua esposa. E aí acontece. Claro que o Saramago está romanceando, não foi exatamente assim, mas o romance é muito verossímil, né? O que a gente sabe, então, é que nesse romance, no Guarda Convento, tem 3 histórias que vão em paralelo. Ele larga uma, pega a outra, larga uma, pega a outra. Né? E são essa do rei com a sua esposa, Dom João, depois do padre Bartolomeu, que é brasileiro, santista, aliás, nasceu em Santos, e a outra história do Baltazar da Brimunda, que é uma história belíssima de amor, para quem não leu. Né? É um lirismo absoluto, sem pecado, sem regras, mas por isso muito fiel, porque não tem uma contenção. Por isso que é mais valorizado ainda. Né? Então, o romance tem esse zigue-zague aparente entre as histórias de gente rica, nobre, e gente pobre, remediada, sem mão, como Baltazar, e a gente percebe que os mais simples têm histórias mais honestas e menos violentas. É muito mais harmônica dos simples. Enquanto a vida dos ricos é muito mais pacto de sujeição da coroa, é muito mais violenta. Okay? Aí as citações que eu vou ser para vocês, a primeira forma de violência está no Muriel do Convento, logo na abertura, nas páginas do romance, em que o rei e a rainha estão naquele momento pré-coital, se vocês quiserem, ou de coitadismo, se vocês quiserem. Né? E aí o narrador, ele assume o discurso da época, do século XVIII, ele finge o século XVIII e ironiza os valores da época ao mesmo tempo. Então, abre aspas, quem se extenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha. Obviamente, o rei sempre será fértil. Adão e Eva sempre será culpado. Vocês sabem que isso é um pressuposto religioso. Né? E também por 2 razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar. Ele não pede, ele só concede. A segunda razão é porque, sendo a mulher naturalmente vaso de receber, esse discurso é vigente de verdade no século XVIII e acompanha. Isso é Portugal. Agora no Brasil, até o século XIX existe isso.
E existe um estudo jurídico do século XIX, de uma autora, em que ela repete literalmente essa passagem, não do Saramago, mas de um padre. Então a impressão, português, então a impressão que Jacques Saramago abebera em fontes, documentos, fontes primárias mesmo, documentos, arquivos portugueses, para consolidar o argumento irônico desse narrador. Assim, eu cito um padre para depois desmontar o padre. Né? Então a mulher, naturalmente, no sentido difícil do grego, não é artifício, ela foi feita para isso, dádiva, é divino, naturalmente, vaso de receber, há de ser naturalmente, outra vez, suplicante. Viram que legal? Tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Tanto publicamente, oficiosamente, quanto no interior, no carnaval, meu Deus, por favor, ele é um filho. O rei se safa dessa ideia. Então, a violência, o que eu comentei aqui dessa passagem, é que a violência preside a sucessão reinal. Antes de nascer o filho já nasce o signo da violência. Que é dessa mãe que está angustiada desde que nasceu, desde a adolescência, para dar filho ao rei. É o papel da mulher, não é isso? Pelo menos no século XVIII. Então, essa sucessão reinal está ligada a uma concepção patriarcal e absolutista, evidentemente. Né? Agora, em Ensaios da Cegueira, de 13 anos mais tarde, vocês devem ter lido meu filme, etc., aqui são cegos, eles vão ficando cegos aos poucos, uma epidemia de cegueira, que é, claro, uma alegoria, uma metáfora, talvez, da falsa realidade humana, etc. E aí tem outra passagem, os cegos já estão no manicômio, isolados com cordão, com corda, com comida pouca, com sujeira, aquela cena dantesca. E aí a segunda citação, que é a segunda forma de violência na marca, que é os primeiros cegos a serem transportados para o manicômio, desocupados foram o médico e mulher do médico. Né? Havia soldados de guarda. Olha o ritmo das frases, né? Frase curta, sem suspense. Né? O portão foi aberto à justa, bem assim, opressor, à justa, vai, passa, rápido, né? Para eles passarem, e logo fechado. Servindo de corrimão, tudo improvisado. Uma corda grossa ia do portão à porta principal do edifício. Sempre ideia de uma opressão. Portão, porta, corda, corrimão. Né? Tudo. Enfim. Aqui também tem uma violência, mas ela não preside mais os atos, ela se faz nos atos. Percebe a diferença? Antes era o rei que vai fazer filho, que promete convênio. Aqui a violência é inerente ao processo do isolamento dos cegos. É outra forma de representar. Aí depois, 2 anos depois do Ensaio da Cegueira, veio Todos os Nomes, que é um romance não tão conhecido, talvez porque veio logo no embalo do best-seller. Ele ficou meio taxado como um anti-romance, ou então um romance menor. A crítica adora dizer coisas menores, acho tão legal. Eu acho um poeta menor, Bandeira dizer isso, poetas menores, poetas bissextos menores, é quase assim um nazismo literário, né? Acho horrível. Né? Mas é os bandeiras, mas enfim, em Todos os Nomes, 97, vocês lembram o que acontece? José, olha o nome, José Saramago, mas o José, o personagem, ele é um funcionário muito modesto, público, trabalha numa conservatória, uma espécie de registro civil, cartório, público, e ele registra mortes e vidas, eras e tânicos, né? Lembrando. E ele está lá nessa função, muito de documentos, papéis, burocracia, atendendo gente. Ele se encanta com uma mulher nos arquivos, que ele acha que está morta, não sabe se está viva ou morta. Ele pega a chave escondido, tudo muito diluído. Assim. É um homem muito temeroso, morre do chefe, etc. E essa passagem, ela mostra como agora uma representação que é geográfica da violência. Não é mais a lei que manda, ou a fé, não é mais uma condição de epidemia, de saúde pública, mas é uma questão de cotidiano. Então é assim, a terceira citação. A disposição dos lugares na sala acata, vejam o verbo, acata, é mansa, acata naturalmente, de novo, naturalmente, as precedências hierárquicas. A sala reflete o chefe, o subchefe, etc. Mas sendo como esperaria harmoniosa deste ponto de vista, ou seja, compreensível, lógica, harmônica, também o é do ponto de vista geométrico, que isso é bem positivista. O que
serve para provar que não existe nenhuma insanável contradição entre estética e autoridade. De fato, a sala é toda arrumadinha, e tão arrumadinha que você fica desconfiar disso. Vocês que já tiveram chefes neuróticos, eu tive uma chefe que ela mesma assumia. Minha mesa tão arrumada porque isso bagunçava por dentro. Eu gostava disso. Eu ria muito, ela não podia saber, mas eu ria tanto quando falou isso. Eu ri bastante. Legal, gente, né? Violência é bem bacana. Enfim, depois, para finalizar essas duas partes, eu vou vindo em direção à morte de Salamanca, vou vindo em direção ao fim da vida de Salamanca, que em Intermitências da Morte de 2005, vocês lembram desse romance? A morte para de matar. Não cansei de matar, vou tomar um sol, sei lá, estou muito pálido, não sei. A morte, o narrador não explica por quê, eu sei que ela parou, uma veleidade, uma vaidade da morte. Para de matar. E aí o governo começa a ficar preocupado. A princípio o governo fala, não vamos aos jornais, o povo vai se arranjar. Aí fala em autogestão, né? Quando a autogestão em favor do governo aprova. Quando é contra, a autogestão é anarquia. É muito legal isso. E aí o governo, a princípio, o governador está preocupado, né? O de Lisboa, provavelmente, o presidente, o governador, ele está preocupadíssimo em levar os jornais. Mas é isso que os conselheiros começam, não, mas precisa, o povo está reclamando do lixo na rua, gente morta assim, que não morre, tem velhos que nunca morrem, a gente precisa, eles é um problema social. Aqui é uma questão metafísica, quase. Ele está ironizando o cara, né? Então aí vem, no comunicado oficial, aí, o negócio, o chefe do governo ratificava que não se haviam registrado quaisquer disfunções pelo país, ou seja, está tudo na boa, você já ouviu esse discurso, né? Está tudo na mão, em todo o país. Desde o início do novo ano, pedia comedimento, ou seja, contenção, violência, controles, e sentido de responsabilidade nas avaliações, que sejam responsáveis. O discurso do Brasil está bem inteligente hoje, né? Nas avaliações, interpretações que do estranho facto viessem a ser elaboradas. Ou seja, se você inventar a história, é sua, não está acontecendo nada. Não é uma violência. Você interditar o discurso do outro é uma violência. O Foucault já dizia. E depois, no último caso, que é o Caim, que é uma reescrita do Gênesis, para quem leu Gênesis, é assim, você morre de rir, não porque esteja desrespeitando a religião, etc., mas porque a releitura é divertida, é um exercício, né? É lúdico, não pode levar tão a sério, né? Então, o Samuel questiona lacunas que nós talvez questionemos também. Então, nessa citação, Adão e Eva acabaram de comer da fruta. Vocês lembram essa história, ou pelo menos ouviram falar, que antes da Eva tinha havido uma tal de Lilith. Vocês lembram dessa história? A Lilith é aquela que não ficava em pé, no sentido etimológico da palavra Lilith, e Eva que é a que deita. Ou seja, a Lilith quer ficar por cima de Adão, na hora da, como é que te falaria hoje? Transe, do coito, da Idade Média, sei lá, do contato físico, carnal, etc. Né? Então, quando Lilith é expulsa do paraíso, antes da Eva, ela volta metaforicamente em forma de serpente. Então, é ela que, teoricamente, maliciosamente, como a serpente faz, que entregaria maçã para Eva. Né? E a Eva que vai, então, de segunda mão, vai Adão, né? Vem cá, você roxo na vida, né? Vem comer a maçã. E aí Deus fica, vamos dizer a palavra feia, fica endiabradíssimo, fica muito chateado, e num acesso de ira, aqui a citação, surpreendente, aí o narrador julgando Deus, tá vendo? Um acesso de ira, gente, isso não combina com a benevolência de Deus, né? Surpreendente em quem tudo poderia ser solucionado com um outro rápido Fiat Lux, a versão latina da Vulgata Bíblica. Né? Correu para o casal, gente, Deus correu, isso não seria impensado. Né? Com o narrador é muito divertido ler. Mesmo que seja católico, é uma outra versão da história, não tem problema. Né? Correu para o casal Adão e Eva, e um após o outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo, que é o que está na Bíblia, literalmente. Né? E aí o Samuel começa a fazer, não trouxe aqui, várias derivações muito malucas. Como é que será que foi esse enxergamento? Será que foi de verdade? E começa a questionar. Será que ele enfiou a língua só na Eva e depois no Adão? Foi
só nos dois ao mesmo tempo, cronologia, ele vai derivando, né? Então, se percebe, aí a forma de violência não é mais metafísica, ela é essencial, ela é Deus, a violência. Né? Não somos nós, somos vítimas da violência, desde que nascemos. O que é muito bacana, é outra forma de ver a violência. Então, aí uma espécie de conclusão, a gente poderia retomar o que foi dito. A violência, amparada no poder real, poder divino, dizendo, Papa e Rei, até o século XIX estão juntos, né? Que tem política, poder, fé, ou seja, a violência na fala contestatória dos personagens, de quem se revela, como nós, quando conseguimos. Ou nessa sua ficção, de que é um cunho ensaístico e romanesco, ao mesmo tempo. O Saramago, eu achava, sempre quando eu li Saramago, fiquei lendo anos assim, eu achava que eles pediam nosso engajamento, que era um convite a se engajar, Saramago. Não era só, veja, estou representando você. Não, engaje-se comigo. Não fique resignado, isso aqui não pode ser verdade. E uma crítica constante às formas de ideologia, né? Vocês imaginam. Né? O rigor da lei, desmedido, etc. As formas que os seres humanos, a gente vai aprendendo a justificar as coisas como são, de boca calada, não é assim, não tem jeito, não tem o que fazer. A gente nunca pensa o mundo está assim, a gente pensa o mundo é assim, o que é um problema nosso, às vezes. Né? E a tripartição, por exemplo, a gente pensar que um cão, esses dias um cão foi atirado, vocês lembram? Ele foi destroçado, as pernas, um pouco quebrado, né? Depois jogado no caminhão de lixo. Aqui no Brasil, esse país cordial que a gente tem, né? O lixeiro, acho que pela vida com salário, não sei como você. Jogou o bicho vivo no canal, triturado no caminhão de lixo. Eu falei, nossa, gente, isso é uma barbárie atrás da outra, não é o da telha, não sei o que da telha, a gente percebe no Facebook, né? E a outra coisa, quando a mesma árabe jornalista brasileira, ela sugeriu que tem que prender o pobre mesmo no poste e dar cacetada nele, estrangular por corrente, que é bem escravidão. Né? Parece que essa manutenção da violência, ela não é sintomática no país. Né? É muito estranho. O Saramago é português, mas serve para ilustrar umas coisas. Então, essa leitura do Saramago, essas e quaisquer outras da crítica, eu acho que ela fala muito sobre nós. Né? Que ele trata desse poder de caber coisas, de fazer a gente extrapolar a literatura, engajar-se de alguma forma, e sair dessa apatia pós-utópica, que é a nossa, né? Que é uma distopia, que a gente vai repetindo como se fosse dogma. É assim mesmo, o mundo é assim, fazer o quê? Não é? Que difícil, ninguém merece, essas coisas. A gente repete como se fosse um provérbio muito bom, muito erudito, é legal. Né? E aí uma frase que, sei lá, da Utilei, enfim, para causar um efeito final de fala, é assim: onde o Estado é mínimo, em geral a violência é máxima. É isso, boa noite. Bom, gente, agora vocês querem voltar para perguntar, porque o evento para vocês, então aproveitem. Mas eu vou dar largada, então, para dar uma perguntinha do Wagner. É o seguinte: quando Lima Barreto nasceu em 1881, o Machado já era um escritor consagrado. Mas ambos eram da mesma cidade, eram mulatos, sofreram discriminação racial, porque o Machado sofreu bastante também, né, racismo, e ambos foram críticos cáusticos da sociedade carioca. Porque um terminou como fundador, presidente da Academia Brasileira de Letras, e o outro na sarjeta e depois no manicômio. Bom, é uma questão que muita gente tem se debruçado, né? Muitos estudiosos fazem a comparação entre o Machado e o Lima Barreto, né? A distinção, né, dos dois. Bom, vou dar uma opinião, né? Quer dizer, talvez aí recolhendo algumas dessas coisas que eu li a respeito e opinando também o que eu penso, né, sobre isso tudo. Os dois são realistas, né?
evidente que isso é inegável, né? Você pode chamar o realismo do Machado de psicológico, sutil, enganoso, como diz o Gladstone, né? Você, né, com essa ironia que muitas vezes passa incólume, né? Tem leitor que não percebe a ironia, tem que ter até uma certa maturidade para ler certas coisas que o Machado escreveu, né? Mas esse realismo, né, a crítica já consagrou esse realismo, estudos das últimas décadas, né, principalmente de Roberto Soares, de Gladstone, Bose, isso fica muito claro, né? Quer dizer, o Machado pensou seu momento histórico, né? Só que ele teve uma habilidade, né? Quer dizer, o Machado ele driblava, né? Eu trabalhei essa ideia de jogo na obra de Machado. Eu acho que ele usou muito bem o drible, né? Quer dizer, o corpo também era degradado, né? Epilético, né? Mulato, pobre, mas, quer dizer, não exatamente pobre, mas meio remediado, porque viveu de favores de uma madrinha, né? numa chácara, etc. Então, ele soube, né, usar, né, as estruturas de poder, né, de favor, né, e ficar ali incólume, né? Ele usou do realismo e muitos não perceberam esse realismo, né? Alguns contemporâneos falavam do humor inglês do Machado, né, como se fosse um narrador ou um escritor alheio ao tempo, né, à sua época, né? E a gente sabe que isso é um engano, né? Então, o Machado ele foi muito hábil, né, em lidar com essa questão e ele foi construindo sua carreira, né, e a partir da maturidade ele se torna um escritor, né, consagrado em vida, né, e a partir daí essas decisões institucionais, por exemplo, da criação da Academia Brasileira de Letras, etc. Agora, se a gente fizer aí ampliar essa perspectiva e sair da época do Machado, o Machado ele vai ser eterno, né? Quer dizer, enquanto a gente tiver, né, aqui, né, quer dizer, enquanto o homem subsistir, o Machado ele vai estar propagando, né, no Brasil e no exterior cada vez mais, né? A penetração da obra dele é uma coisa que só tende a crescer. Por quê? Ele realmente, aí é uma questão de pessoal, né? Mas eu acho que a maioria talvez concorde comigo, né? Que o Machado é um escritor que está, né? Quer dizer, ele está acima mesmo, né? Quer dizer, ele conseguiu um grau de expressão, de elaboração que dificilmente a gente vai ter um outro para rivalizar com ele. No caso do Lima Barreto, ele já optou por um confronto direto, né? Não teve o drible, né? Não teve o drible, foi a pancada, né? Então, o Isaías Caminha é sobre o jornalismo. E todo mundo que leu Isaías Caminha se reconheceu ali, os editores, né? Ah, aquele lá é o editor tal, né? Hoje a gente não tem essa noção, né? Já se passaram aí 100 anos, então a gente não tem mais essa noção, né, do romance Clef, né? O romance Clef, os personagens circulando ali no romance. Mas fica claro que ele tinha um embate direto, né? Ele sofria com preconceito, desde pequeno mesmo, e revidava na literatura, quer dizer, o realismo dele é cru, né? Vai para esse confronto direto. E aí ele perdeu, né? Perdeu nessa questão do corpo, né? O corpo dele padeceu, né? No sentido assim que ele não era homenageado, como Machado foi, né? Ele não foi consagrado em vida, é claro, tinha um pequeno círculo que admirava a literatura dele, como do Bastos Tigre, do Nestor Vitor e alguns outros, mas eram poucos, né? Ele foi preterido realmente na Academia Brasileira de Letras. O Machado foi um dos responsáveis. Não. O Machado já tinha falecido. O Machado não estava por trás disso, porque a primeira obra dele
publicada em livro quando Machado já tinha falecido há 1 ano. Machado falece em 1908. Né? O Caminho, o Isaías Caminho em livro sai, se não me engano, em 1909. Então, eu acredito que essa opção que ele fez, né, desse engajamento direto, não foi perdoado, né? Ele foi preterido na imprensa, na chamada grande imprensa da época. Ele passou a contribuir em revistas, né, mais, digamos, marginais, quer dizer, em publicações que não tinham tanta tiragem e também que não renderam a ele provimento melhor. Então, quer dizer, ele ficou meio à margem, mesmo que ele optou por esse enfrentamento direto, né? Agora, se a gente pegar e fizer a comparação, eu acho que a obra do Machado é muito mais cruel do que do Lima Barreto, né? Quer dizer, o Machado, ele mostrou toda a violência da época dele. Tá lá na obra dele, né? Basta a gente ler o caso da vara, por exemplo, que ele conta, né? E qualquer obra que você leia do Machado, Esaú e Jacó, né? Você pega o Esaú e Jacó, os gêmeos se tornam deputados. Um é republicano e o outro é monarquista. Pedro é monarquista e o Paulo é republicano. Aí o que acontece? Os dois se elegem simultaneamente por partidos diferentes. O partido monarquista e o partido republicano. E aí você começa a ler a cena da posse, não está lá o pai dos gêmeos. Quem é o pai dos gêmeos? O banqueiro Santos. O banqueiro, ele já fez a obra dele nos bastidores, ele comprou a eleição dos filhos. Ele não precisa aparecer, né? O banqueiro não aparece, né? O banqueiro, ele se esconde. Então o banqueiro Santos não foi a posse dos 2 filhos. E se você não ler com atenção esse capítulo, passa batido que o pai não está ali. Mas como é que pode o pai não estar ali na posse dos 2 filhos? Mas é de propósito, quer dizer, é uma elipse proposital, né? O poder já está instalado ali, né? Então o Machado, ele está sempre mostrando, né, as injustiças, a politicagem, né, digamos, os desmandos, só que de uma maneira muito mais sutil, né, de uma maneira muito mais escondida, né? E aí o leitor vai ter que cavocar ali, vai ter que... O Lima Barreto já optou pelo confronto direto, e aí esse confronto para ele foi, digamos, pernicioso mesmo em termos corporal, né? Porque aí ele vai se afundando no subúrbio, morando em lugares fétidos, nada saudáveis, o alcoólatra que vai ser encontrado na rua, né, sem assistência, etc. Quer dizer, com uma capacidade intelectual absurda. Realmente, a gente lê a obra do Lima Barreto, a gente fica embasbacado, né? Quer dizer, é um realismo espetacular, assim, para o leitor, como você falou que você é um leitor do Saramago, a gente lê e vê como o romance dele, a obra dele, ultrapassou a sua época, né? A gente reconhece o Rio daquela época, mas a gente se reconhece. Hoje, Leandro, é uma obra que se atualiza, é uma frase cortante, é uma frase que nos envolve. Então, quer dizer, cada qual ao seu modo teve uma forma de enfrentamento, né, e são muito divergentes nesse sentido, eu acredito. Obrigada, Bárbara. Quem quer pegar carona no Machado, no Lima Barreto? Eu queria então, só complementando o que você está falando, então o problema do Lima Barreto seria o engajamento dele, o modelo de engajamento dele, porque nós temos na literatura, como foi citado, dos anos 30, de lá para cá, né? Eu vou citar uma coisa que o professor daqui falava, que ele não está mais trabalhando aqui. Depois o Graciliano Ramos, desculpa, ladeira abaixo. É só uma... Porque existe um engajamento social tão cinte, né, tão gritante, tão da pena da vida, né, como você está falando agora, que a gente meio que
né, coloca de lado essa literatura que acabou de ser feita, que acabou de ser escrita. A gente não dá muita atenção, porque a gente acha que é engajado demais, é realista demais, entende? Então eu queria, aproveitando essa sua fala, será que o Lima Barreto ele pecou, entre aspas, por ser engajado demais? Ele deveria ter colocado um pé atrás e ter deixado as coisas nas entrelinhas, como fez o Machado, por exemplo? Então, porque é uma questão, né, assim, existencial mesmo, acho que de cada um, né? O Machado, ele, digamos, para usar um lugar comum, né, digamos que ele tivesse uma alma branca, né? Ele queria passar isso, mas a gente sabe que a obra dele não passa isso. Mas é de propósito. Não, quer dizer, então, é o drible, é o jogo. O Machado jogou com isso. O Machado está todo momento fustigando as elites. Está todo momento. A elite brasileira, que é sectária, que é conservadora, que é autoritária, etc., está lá devidamente representada assim na obra do Machado. A gente sabe disso. Eu me lembro. Né? Mas ele teve que driblar o leitor comum da época. O leitor comum, ele queria ler romances de entretenimento, né? E ele vivia com aquele lero-lero, aquele tati-bitati, bem leitora, você gosta de ler romances, né? Então vamos ao romance. Sempre irônico, né? Sempre pontuado pela ironia, mas a crítica ela permanece subentendida, né? No caso do Lima Barreto, ele percebia muito claramente os falseamentos ideológicos do seu tempo, da ciência, por exemplo, né? Os discursos, né, do poder, por exemplo, da imprensa. Nossa, o que ele fala da imprensa se casa hoje perfeitamente. Ele coloca, a imprensa é o nosso quarto poder, com todas as letras ele coloca isso, né? Hoje em dia a gente percebe que a imprensa é o poder no Brasil, né? A imprensa é o poder, né? A imprensa pauta o poder, né? Procura pautar o poder. Então o Lima Barreto, ele procurou um enfrentamento direto, sem meias palavras, sem meias medidas, né? Ele foi para a luta, e aí vem o troco, né? Perde empregos, né? Perde ele era um intelectual, uma capacidade tremenda, ele poderia escrever em qualquer órgão, né, de imprensa, poderia ser publicado pela Garnier, com qualquer grande editora, mas ele às vezes teve que ser publicado graças à ajuda de amigos, né? Aquela coisa meio paternal, que aconteceu com Bandeira, né? Bandeira, só aos 50 anos que foi publicado, né, pela primeira vez com uma editora pagando a poesia do Bandeira. Mas naquela época também tinha o problema da imprensa, né? Da gente ter a dificuldade de se publicar naquela época, né? Não, eu acredito que não. Tinha muita coisa, tinha muitos canais. As revistas eram... os estudiosos aí das últimas décadas estão fazendo teses maravilhosas sobre as revistas de época. Nós tínhamos revistas com muita circulação, né? Revistas com literatura, não era só o rodapé de jornal, não, o chamado folhetim, né? Nós tínhamos vários meios para a circulação das ideias, mas ele foi preterido, porque o embate dele era direto. Ele não, por exemplo, o Sérgio Buarque, né, eu andei lendo uns textos recentes para fazer o meu texto aqui, né? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi emissário dos modernistas brasileiros. Mário de Andrade falou, vai lá, Sérgio, fala lá com o Lima Barreto. Ele cruzou com o Lima Barreto, e o Lima Barreto recusou a aproximação com os modernistas. Ele não era de se entusiasmar, né, com digamos, com certas coisas meio formalistas, né? E ele teve uma visão que eu diria que foi bastante aguçada, por exemplo, em relação ao futurismo. Mesma visão que teve o Mário de Andrade, por exemplo. O Mário não se dizia futurista, e vocês viram o que deram o futurismo, né, do Marinetti. Desembocou no fascismo, né?
quer dizer, acordo com o fascismo. Então, o Lima Barreto rechaçou a aproximação com os modernistas. Parece que ele já estava vendo tudo, né, que não era por ali que ele teria que se colocar. Né? Quer dizer, a primeira geração modernista, a gente sabe que é esteticista, né? Assim, ela valoriza muito a forma. Só a segunda geração, né? Tanto é que o Graciliano não dava, né? O Graciliano ele não admitia, ele não dava crédito para os primeiros modernistas, né? Ele dizia que ele tinha se formado de outra forma, quer dizer, que não tinha, ele não dava crédito para essa geração primeira que colheu essa influência das vanguardas europeias e transplantaram essas influências, digamos, para a nossa cultura, né? O tupi tangendo o alaúde. Então o Graciliano, por exemplo, ele vai querer já mostrar a coisa também, né, de uma forma mais explícita, né? Vai pensar a realidade, não só ele, e toda a geração dos anos 30, né, mesmo os romancistas psicológicos dos anos 30, pensaram esse Brasil mais do momento histórico deles, né? Então, eu diria que o Lima Barreto, ele sabia onde que ele queria chegar, né, o que ele queria. Agora, o preço foi caro mesmo, né? Quer dizer, ele pagou com o próprio corpo, né? A preterição, né? As recusas, né? Levam, né, a condição dele, né, digamos, fisicamente falando, piorar. Isso não há dúvida, eu diria, que a biografia vai ganhar uma dimensão grande aí, né? E é um convite que eu faço para vocês lerem o Diário Íntimo e o Cemitério dos Rios. São obras assim que ninguém passa incólumes, sabe? Quem lê fica assim fascinado pelo que tem ali, né? A força expressiva daquilo, né?